Irmãos, boa noite. Eu cumprimento todos com a graça e a paz de Cristo. Estou gravando esse vídeo aqui para os irmãos como uma forma de iniciarmos o nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E esse vídeo, na verdade, deveria ser um estudo ao vivo, né? Nós deveríamos fazer por um aplicativo e todos participando no debate, na discussão, mas por alguns motivos pessoais, por força maior, não poderei estar presente amanhã no horário do nosso estudo. Então eu decidi fazer esse vídeo como uma forma introdutória, como uma forma de trazer para os irmãos algumas informações importantes sobre a primeira carta aos Coríntios, informações essas que devem trazer uma noção do todo da carta, a noção de uma forma geral da carta, para daí então nós podemos estudarmos cada texto da carta, cada parte dessa carta, de uma forma que a gente tenha um aproveitamento melhor. Então esse vídeo é introdutório, esse vídeo tem informações gerais, informações sobre a carta toda, que eu espero em Deus que ajude os irmãos a ter um esclarecimento muito bom, muito vivo do que é essa carta aos Coríntios. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que entender que essa carta, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, é uma carta endereçada a uma igreja, né? Existe uma igreja estabelecida em Corinto, né? Então nós temos uma igreja real, uma igreja onde tem a liderança, onde tem todos os seus membros, toda organizada, e também as suas doutrinas e também, inclusive, principalmente os seus problemas. A igreja em Corinto é uma igreja bem complicada, é uma igreja onde o apóstolo Paulo, no trato com ela, nas questões que ele trata em sua carta, nós podemos perceber que existem muitos problemas. Então, qual é o interesse de estudar essa carta? Na verdade, de estudar essa igreja, é que possamos, irmãos, de uma forma bem séria, uma forma bem clara, abordarmos esses problemas que existem na igreja em Corinto, e assim nós entendemos muito da nossa realidade, muito da nossa humanidade, dos pecados, e que possamos, através dos problemas dessa igreja, organizarmos e fugirmos, principalmente, dos problemas que ainda afligem as igrejas hoje, né? Então eu acho que é uma forma muito coerente da gente interpretar a carta aos Coríntios, olhando para ela como uma igreja onde o apóstolo Paulo trata os problemas, e esses problemas são reais, que acontecem também nos dias de hoje, né? São problemas doutrinários, problemas de cunho moral, problemas familiares, problemas de relacionamento entre irmãos dentro da própria igreja. Nós temos problemas de irmãos processando irmãos, né, levando outros irmãos à justiça, né, e chamamos isso de litígio, né? Então está havendo litígio dentro da igreja, está havendo um caso de incesto dentro da igreja. O apóstolo Paulo trata um caso de incesto, né, relações sexuais ilícitas. O apóstolo Paulo trata também nessa igreja de Corinto problemas de divisão, né, irmãos que são mais liderados, né, dessa forma assim, por Pedro, outro por Apolo, e outro por Paulo, e aí temos uma divisão, pessoas que estão voltadas a personalidades, a homens dentro da igreja, e o apóstolo Paulo apresenta então a cruz de Cristo como a forma de unir essas partes, né? E em todos os problemas, inclusive, o apóstolo Paulo ele direciona as pessoas para Cristo, para a cruz de Cristo, para o sacrifício, para o sangue de Cristo, que é o único capaz de conciliar, de perdoar os pecados e de limpar de toda iniquidade, de todo problema. Então, meus amados, é uma igreja complicada, é uma igreja difícil. Eu acho que vai ser interessante para os irmãos, eu acho que vai ser muito bom para nós estudarmos, porque traz questões assim que nos ajudam bastante. Tem a questão dos dons espirituais, né?
O apóstolo Paulo coloca então o amor como o maior de todos os dons, o dom supremo é o amor, mas a igreja, alguns líderes da igreja insistem no dom de línguas, né? E aí o apóstolo Paulo trabalha isso nos capítulos 12, 13 e 14, salvo engano, sobre as questões dos dons de línguas, né? Isso nós vamos estudar também, vamos falar, irmãos, sobre isso também. É um assunto muito interessante e importante para a gente entender, né? E por que a igreja está sofrendo essa deturpação de um dom, né? Como o apóstolo Paulo quer tratar esse problema dentro da igreja. Por que isso está acontecendo? Então nós vamos também abordar essa questão, tá bom? A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios é uma carta escrita por volta do ano 55, mais ou menos essa data, 55 depois de Cristo, né? 55 já na era cristã. Nós temos Paulo não presente na igreja. Isso é uma coisa importante. Paulo não está presente na igreja em Corinto, ele está na verdade em Éfeso, e ele escreve essa carta aos Coríntios, respondendo aos problemas, tratando os problemas, provocado por uma carta também que dois irmãos escrevem a ele, que é o Acaico e a Estéfanas, que são duas pessoas que escrevem essa carta para o apóstolo Paulo, descrevendo sobre os problemas que estão acontecendo ali na igreja em Corinto. E o apóstolo Paulo, provocado então por essa carta, ele devolve a carta aos Coríntios, trazendo soluções, apontando para Cristo, mas trazendo também instruções, né, de sabedoria, pautadas no Evangelho, para cada problema que está acontecendo na igreja aos Coríntios. O apóstolo Paulo também, meus amados, ele faz uma defesa do seu apostolado também, né? Ele se coloca no capítulo 15 como um nascido fora do tempo, porque existem lideranças dentro da igreja que questionam o apostolado de Paulo, questionam a autoridade de Paulo, né? E Paulo vai então fazer uma defesa do seu trabalho, do seu apostolado, da sua autoridade, que não veio de homens, né? Veio do próprio Cristo ressurreto, da passagem que os irmãos conhecem de Atos 9, quando ele está indo para Damasco, certo? Então, o apóstolo Paulo faz uma defesa da sua autoridade. Irmãos, a carta aos Coríntios também trata algumas coisas que eu anotei. Acho que basicamente assim, a igreja recebe influências filosóficas negativas, né, conhecido como gnosticismo. Então esse gnosticismo vai entrar dentro da igreja, confundindo a cabeça dos irmãos, e o apóstolo Paulo então vai trazer a sã doutrina, a doutrina correta, baseada e pautada nos valores e fundamentada em Cristo, no próprio Evangelho. Então tem muitas coisas acontecendo dentro dessa igreja. É importante os irmãos acompanharem. Esse vídeo você vai assistir esse vídeo, você vai ouvir essas questões, e fique ligado, fique atento nos nossos encontros. Será toda sexta-feira às 7 horas da noite. E eu vou colocar para os irmãos com antecedência o trecho bíblico que nós vamos estudar. O capítulo 1, do versículo 1 a 9, o apóstolo Paulo basicamente faz uma apresentação, uma saudação a essa igreja. Ele está saudando os irmãos, está cumprimentando os irmãos, né, em Cristo. E uma coisa muito interessante, que apesar de que a igreja apresenta problemas sérios, problemas éticos e morais, e problemas de grandes profundidades, né, teológicas e morais, apesar disso tudo, o apóstolo Paulo cumprimenta os irmãos como uma igreja legítima. Na sua saudação ele dá esse ar de legitimidade, dá esse ar de uma igreja em Cristo, de uma igreja organizada, uma igreja espiritual, uma igreja que está fundamentada de fato em Cristo. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele começa do versículos 1 ao 9 fazendo essa saudação aos irmãos.
E isso é um fato muito interessante da gente notar, da questão da autoridade da igreja. Apesar de todos os problemas, existe uma igreja ali, existe uma comunidade ali cristã que precisa do cuidado de Cristo, que precisa do zelo, que precisa do amor, que precisa da orientação pautado em Jesus Cristo, na verdade, no Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, apesar de longe da igreja, ele tem acesso aos problemas da igreja e aponta sempre para Cristo, né? E eu acho que é uma aplicação importante que nós podemos fazer para os nossos dias e também fazer um desfecho agora dessa introdução, né, para não se alongar muito, para eu não me alongar muito nesse tempo, nesse vídeo. Então é importante nós olharmos que a nossa igreja, a nossa realidade, apesar dos nossos problemas, apesar de tudo que existe dentro da igreja, de problemas e de coisas que devem ser tratadas, cada um em sua família, cada um sabe da sua realidade, cada um sabe do que tem vivido, né? Ainda mais nos tempos que nós temos vivido hoje, né? Todos nós temos consciência dos desafios, dos problemas, das dificuldades, das limitações que nós temos. E baseado na carta de Paulo aos Coríntios, olhando a carta de Paulo e vendo como Paulo apresenta as soluções, nós devemos também buscar a mesma solução para os nossos dias, que é a cruz de Cristo. Debruce, meus irmãos, a sua vida em Cristo. Apoie o seu emocional, o seu coração na cruz de Cristo. Entenda a obra maravilhosa que Ele fez por mim e por você, que Ele fez pela sua noiva, que Ele fez pela igreja, certo? Compreenda isso de uma forma individual e também de uma forma coletiva, porque nós vivemos em comunidade, vivemos em comunhão, e é importante que os problemas sejam tratados sempre voltados para a cruz, sempre voltados para o amor de Cristo, demonstrado na cruz do Calvário. Meus irmãos, se apeguem a isso, se apeguem sempre a isso. Tire a mente das coisas vãs, tire a mente das coisas secundárias e concentre-se sempre na cruz de Cristo, certo? Meus irmãos, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma noção geral da carta. A ideia é essa, a ideia é você ter uma noção geral, é você compreender a carta num todo, certo? Para depois, a partir da semana que vem, da próxima sexta-feira, nós iniciarmos a partir do versículo 10, certo? A partir do versículo 10, nós vamos começar a estudar os trechos da carta aos Coríntios, e eu peço em Deus que você participe, que você se comprometa, que você anote aí na sua agenda, toda sexta-feira, 7 horas da noite, a gente vai se reunir, a gente vai bater um papo. Não vai ser uma aula exclusiva, eu não vou só falar, tá? Eu quero que os irmãos falem também, eu quero que os irmãos perguntem,